A paz do Senhor Jesus. Que esta noite seja realmente uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite onde o Espírito Santo de Deus vai se manifestar, que você possa, aí na tua casa, você possa se colocar mesmo diante do nosso Deus, para que Ele venha fazer mesmo algo tremendo na sua vida, no teu coração, que o amor de Deus possa ser manifesto nas nossas vidas e que recebamos mesmo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Peço a você que curve sua cabeça, vamos estar orando ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Deus, porque temos a certeza que o Senhor é conosco, temos a certeza que a cada manhã, a cada dia, estamos tendo, Senhor Deus, uma experiência nova com o Senhor. Obrigado, Deus, por nossas vidas, por nossa família, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido a nossa dispensa, tem mantido, Senhor Deus, os empregos. Agora nós queremos entregar, Senhor Deus, os comerciantes nas tuas mãos. Alguns comércios, Pai, ainda estão fechados, mas que o Senhor venha provendo, Senhor Deus, para as necessidades, Senhor Deus, do teu povo. Estamos também, Senhor Deus, num momento de restrição, que verdadeiramente as pessoas entendem, Senhor Deus, a necessidade de estarmos, Senhor Deus, em obediência, para que possamos nos livrar mesmo de uma vez por toda desse mal que tem atingido a humanidade, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, entendemos isso, por isso nós temos te buscado, temos clamado ao teu nome, temos aproveitado esse momento para te buscar, Senhor Deus, e que esta noite seja mais uma noite, Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha se manifestar, Senhor Deus, com o teu poder de cura, poder de libertação, poder de salvação, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos, Deus, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento. Que você aí na tua casa prepare mesmo o teu coração, para que possamos louvar, para que Deus possa receber o nosso louvor e que possamos sentir mesmo a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa e aqui no templo, que também é a casa de Deus. Louvemos ao Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Queremos entregar o nosso coração a ti, Jesus, e te adorar, Senhor, pelo aquilo que o Senhor é, e não somente pelo aquilo que o Senhor pode nos dar. Nós queremos entregar a nossa vida, nos render a ti, Senhor. Seja entronizado, Senhor, neste lugar, seja entronizado, Senhor, nas casas de cada irmão, de cada um que nesse momento está, Senhor, assistindo, Senhor, a live do plano do Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, tenha liberdade para invadir o nosso coração, para nos contagiar com o seu amor.
liberdade, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te adoramos e te adoramos. Não existe outro como tu, Senhor. Abre mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Não existe nome mais lindo. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Tu és o príncipe da paz. Príncipe da paz. Como teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nos lares. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso Brasil. Tu és bem-vindo na nossa cidade. Tu és bem-vindo nas nossas famílias. Bem-vindo,
Nós damos glória a Deus. Oh, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, leva à sala do trono. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Nós queremos ver a tua face. Me leva à sala do trono. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Porque onde está a presença do Senhor é liberdade, Pai. O Senhor não se restringe a quatro paredes. Nós somos o templo do Senhor e onde nós estivermos, nós adoramos em espírito e verdade em vida. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas a sua morada no nosso coração, a sua casa, somos nós. Enquanto houver fôlego, nós te adoramos, Senhor. Independente das circunstâncias, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos e te adoramos. Mais uma vez nós queremos cantar nos leva. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero crer que você conseguiu chegar até a sala do trono do nosso Deus. É pela fé, é pela manifestação da glória de Deus. Eu quero crer que aí na sua casa, assim como aqui, você está sentindo a presença, a manifestação da glória de Deus. Deus é lindo, Deus é tremendo, a sua fidelidade dura para sempre. Mesmo nesse momento de tempestade, de turbulência, mar revolto, no mundo espiritual,
mas nós podemos clamar, podemos dizer que Deus é Deus, porque Ele tem nos livrado, Ele tem sido conosco, Ele tem se manifestado de maneira tremenda, de maneira sobrenatural. A presença, a manifestação da glória de Deus. Hoje, noite de oração, eu quero pedir a você que você se permita a ser levado a uma verdadeira adoração àquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Ele é lindo, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. Abra mesmo o teu coração, abra os teus lábios, glorifica, bendiga esse Deus. Oh, Jeová, oh Jesus, como é bom sentir a tua presença. Oh, rebaço, nova de Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para ti. o Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, Rei da glória está entrando. eu abro meu coração para Receba o Rei da glória, receba o Rei da glória. o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Receba a presença do Rei da glória. Oh, maravilhoso Deus. Oh, elevado, nova, devemos esperar. Ai, de nova, devemos esperar. Oh, elevado, rica, oh, Jesus. Oh, Jesus, como tu és tremendo. Como tu és tremendo. Como tu és tremendo, Jesus. Nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome. Magnificamos o teu nome, Senhor. Meu Deus. Como é maravilhoso, Senhor Deus, sentir a tua presença. Receba mesmo, Senhor, a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor tem nos enchido a cada dia, Senhor, da tua graça, da tua unção. Oh, Senhor Deus, é um privilégio de poucos, mas tão bom, Senhor Deus, que todos, que a humanidade pudesse experimentar, Senhor Deus, essa presença, Pai, que o Senhor manifesta. Tão bom seria que a humanidade pudesse perceber, Senhor Deus, e buscar e sentir, Senhor Deus, essa presença. As coisas seriam diferentes, esse momento seria diferente para muitos, mas ainda há a oportunidade
manifestada a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Glórias e honras sejam dadas no teu nome, Jesus. Nesse momento, nós vamos estar fazendo o levantamento das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Se você tem a sua oferta, tem o seu dízimo, que você possa levantar aí na tua casa. Nós queremos orar por você, continuar abençoando a sua vida, o seu celeiro, a sua casa. Não que você não seja abençoado, não que você que não tenha não será abençoado, não é isso. É porque é propósito de Deus e dever e obrigação nossa estar abençoando a cada dia as nossas vidas, a nossa família, o nosso celeiro. Porque nós precisamos da proteção de Deus 24 horas por dia. Então levanta o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar a Deus. Queremos entregar, Senhor Deus, em suas mãos. Em primeiro lugar, Senhor Deus, as nossas vidas como oferta viva. Porque é através dela, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, todas as provisões para a nossa casa, para a nossa família e também aqui para a tua casa. Por isso eu quero entregar as nossas vidas, abençoando, consagrando as nossas vidas ao Senhor. E também queremos consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos, Pai. Obrigado pela fidelidade que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nós temos trazido, Senhor Deus, da tua casa os dízimos. E obrigado porque nós entendemos também que a oferta é semeadura. E nós temos trazido as nossas ofertas, Senhor Deus, da tua casa. E o Senhor tem nos feito colher, Senhor Deus, como a tua palavra diz. E o devorador tem sido repreendido, Senhor Deus, e as pessoas têm visto que o Senhor verdadeiramente é nas nossas vidas, como a tua palavra fala ali em Malaquias. Então, Pai, obrigado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caído a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Palavra poderosa de Deus para as nossas vidas, principalmente nesse momento em que nós estamos vivenciando, momento onde verdadeiramente o mar está há algum tempo revolto, falando no mundo espiritual, onde a tempestade tem momento que ela aflora e o nosso barco, que é a nossa vida, ele começa a ficar constante. Ora ele sobe de acordo com a onda e ora ele desce. E tem momento que parece que vai ser engolido pelas águas. Parece que a tempestade vai nos engolir. E o texto que nós lemos fala exatamente acerca disso. É claro que o contexto é diferente, mas eu costumo dizer que a história, ela sempre é a mesma. Os personagens é que mudam. Então a história ali foi literalmente uma tempestade, um barco e os discípulos do Senhor Jesus. E o nosso contexto é o vírus, a pandemia, a quarentena, a reclusão e nós. E a Bíblia diz que em dado momento da história, o barco que estava navegando, segundo os estudiosos, ele navegava costeiramente, porque ia para Cafarnaum, Jesus ia encontrar com eles, e de repente levantou-se um vento e eles foram levados para o meio do mar. E segundo a história, porque eu não conheço Jerusalém, nunca fui a Israel, é que o mar da Galileia, primeiro, não é um mar, é um lago muito grande, com 21 quilômetros de extensão e 11 de largura, isso aproximadamente. Então, não era um mar como nós, principalmente aqui na região dos lagos, nós conhecemos o que é um mar. É um infinito de água, é um perder de vista. Mas ali não, ali era uma lagoa, algo finito, tanto na extensão quanto na largura. Porém, naquela região, aquele lago ficava num lugar muito abaixo do nível do mar. E ele era cercado por montanha. Então, quando o frio desce da montanha, encontra com o ar quente que é desprendido do lago, e ali formam ondas, e fica como se fosse verdadeiramente um mar. E segundo a história, sobe onda
Então foi exatamente isso que estava acontecendo naquele exato momento. Levantou-se repentinamente, que era comum, um vento, enquanto eles estavam navegando na costa, e foram parar no meio ali daquele mar, a 5,5 km mais ou menos. E a Bíblia diz que Jesus estava no monte. Costume de Jesus, sempre ia ao monte para estar a sós com Deus. E a Bíblia diz que de repente Jesus vem por cima das águas, caminhando, e se aproxima do barco. E de repente, os discípulos que estavam ali, eles ficaram atemorizados, porque estava escuro. A quarta vigília da noite era aproximadamente de 3 a 6 horas da manhã, então estava escuro. E segundo a história, esse episódio, quando o vento começou a soprar, era na entrada da noite, no começo da noite. Então eles já estavam algumas horas ali trabalhando para voltar para a margem, mas o vento era contrário, estava só levando para dentro do mar. Aí a Bíblia diz que Jesus veio caminhando e de repente, quando ficou ao alcance da visão deles, eles pensaram que era um fantasma, porque só viam a sombra, não dava para identificar quem era. E de repente eles começaram a gritar. E a Bíblia diz que quando Jesus os viu gritando, Jesus de longe gritou: "Sou eu". E quando Jesus grita: "Sou eu", Pedro diz: "Senhor, se é o Senhor, então ordena que eu vá até o Senhor". E a Bíblia diz que o Senhor Jesus mandou que Pedro fosse até ele. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e vai de encontro ao Senhor Jesus. E nós sabemos da história que em um dado momento Pedro ele veio afundar. Mas não é esse o nosso caso hoje. Então a Bíblia diz que Pedro sai e vai até Jesus. Jesus vai, pega Pedro e volta e entra no barco, e a tempestade ela acalma e eles vão e atravessam para Cafarnaum. Algo tremendo. Esse texto traz as nossas vidas. Então traz algumas lições para nós esse texto. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar em Jesus. A Bíblia diz que naquele momento Jesus falou para Pedro: "Vem", e Pedro sai do barco e vai ao encontro do Senhor Jesus. Pedro confiou em Jesus. Mas o interessante é que estava escuro. Então Pedro, ele só ouviu a voz. E ele conseguiu discernir que a voz era de Jesus. Uma chamada à atenção para mim e para você, nesse momento que nós estamos passando. Saber discernir a voz do Senhor Jesus. Com certeza, assim como eu, você também está num momento difícil de incerteza. O mundo está num momento de incerteza. Nós não sabemos o dia de amanhã. O que vai acontecer daqui a um segundo?
pelo Espírito. Esse é o momento de caminhar pelo Espírito. Temos que aprender a discernir a voz de Deus, até mesmo para sair de casa, precisamos discernir a voz de Deus. Porque tem pessoas que precisam sair, porque tem que trabalhar. Com certeza essas pessoas estão sendo protegidas por Deus, porque Deus conhece as nossas necessidades. Mas tem pessoas que saem até mesmo por abuso. Então é necessário que nós ouçamos a voz de Deus, até para sair de casa, para gastar, para comprar. Nós precisamos discernir a voz de Deus para saber se verdadeiramente nós precisamos comprar, ou podemos comprar, ou é preciso, ou é necessário comprar aquilo que o nosso coração deseja comprar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então todas as nossas ações e reações precisam ser pautadas na presença de Deus. Até as nossas reações. Era muito fácil nos aborrecer em casa com uma esposa, ou com a esposa com o filho, bater a porta e sair para refrescar a cabeça. Até isso hoje não tem como. Somos obrigados a pensar duas vezes antes de falar, antes de agir ou antes de reagir, porque de acordo com a maneira que a gente vai reagir, a gente vai ter que conviver com o problema ali juntinho com ele. Então é necessário ouvir a voz de Deus. Por isso, Deus tem um propósito em todas as coisas. O vírus não foi da parte de Deus, não foi Deus que criou o vírus, mas Deus está tirando proveito dessa situação para nos ensinar, para nos educar ou reeducar. E nós precisamos estarmos atentos à voz de Deus. Segundo lugar, Deus age no momento dele. Nós estamos desesperados, ou algumas pessoas estão desesperadas. Quando é que isso vai acabar? Quando isso vai passar? O texto diz, em 2 Crônicas 7,14, se nós orarmos, Deus vai bradar do céu, e as coisas cessarão. Aonde está a igreja? Aonde estamos crentes? Nós somos crentes, somos igreja, mas não somos os donos. Não temos o poder de decisão. O poder de decisão é de Deus. Então precisamos entender que a hora é de Deus. Tanto a igreja quanto quem não é crente precisa entender que a hora é de Deus. Naquele momento ali, os discípulos, eles estavam algumas horas de mar adentro. As coisas estavam ficando pior a cada momento. Enquanto eles estavam na margem, estavam seguros. Cada vez que eles iam entrando para dentro do mar, ia ficando mais difícil. E Deus estava sabendo disso. Jesus estava lá no monte, estava olhando, ele estava sabendo. Deus está no céu, ele está sabendo de tudo que está acontecendo. No tempo dele, ele vai trazer a solução. Então a gente precisa entender isso. O tempo não é nosso.
e analisar. Pelo menos pensar fantasma não existe. Pelo menos isso. Mas o desespero era grande. Então a gente precisa entender, o momento é de Deus. E no momento dele, tudo isso vai cessar e vai voltar à normalidade, mas no tempo de Deus. Amém. Em terceiro e último ponto, eu quero dizer que até mesmo a tempestade tem a finalidade nos planos de Deus. Até mesmo as tempestades, Deus tem a finalidade dos seus planos. Em meio a esse problema, essa dificuldade que nós estamos vivendo, Deus vai fazer grandes coisas, grandes realizações irão acontecer. Famílias e famílias serão restauradas. O mundo será restaurado. A natureza será restaurada. Rios, mares, pessoas. Então eu quero crer que até mesmo a nossa política será restaurada com tudo isso que está acontecendo. O que vai acontecer eu não sei, mas que Deus vai restaurar, vai. Então nós precisamos entender isso. Deus tem o controle de todas as coisas. Naquele momento foi difícil para os discípulos que estavam acostumados com Jesus, para eles que estavam andando com Jesus até um determinado momento. Só o fato de Jesus mandar que eles fossem para o outro lado, enquanto ele cuidava daquelas pessoas que estavam ali com ele, para que ele ia despedir aquelas pessoas, iria encontrar com eles lá do outro lado, só nesse momento aí as coisas já mudaram todas. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. De um dia para a noite as coisas mudaram. Até uma determinada data estava tudo certinho, aparentemente para nós. No outro dia virou tudo. E parece que a cada dia está sendo um crescente. Mas no momento crucial, Deus dará um basta. E nós precisamos entender isso. E aproveitar esse momento para deixar o Espírito Santo nos guiar, nos ensinar. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é ouvir e discernir a voz de Deus. Esse momento é o momento de nós aprendermos a ouvir e discernir a voz de Deus. Um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, ele precisa ouvir e discernir a voz de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos aprender que Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. Então, em primeiro lugar, discernir a voz de Deus. Já estamos concluindo. Em segundo lugar, saber que Deus, ele tem o tempo certo para agir. Em terceiro lugar, saber que todas as coisas Deus tinha. Então isso aí não veio para acabar com você, para acabar com a sua família, para acabar com a sua firma, apesar que algumas firmas vão fechar, mas é porque já não estava bem mesmo. E quem estava estruturado vai continuar estruturado. A família que era estruturada, ela vai continuar estruturada. Os filhos que tinham respeito aos seus pais, mesmo estando dentro de casa, continuam tendo respeito pelos seus pais. O casal que se respeitava, continua se respeitando, mesmo vivendo 24
Então aquilo que não está certo é porque já não estava certo. Agora é o momento de acertar. É o momento de ajustar e não de desfazer. Então, se nós ouvirmos a voz de Deus, discernir a voz de Deus, esperar o tempo de Deus e saber que esse momento Deus pode fazer algo pela nossa vida, com certeza, quando terminar tudo isso aí, as coisas vão ser bem melhor para nós, para a nossa família, para o país e para o mundo. Convido você a curvar a sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você. Se você puder reunir a sua família aí. De repente você está com um problema com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, alguma divergência aí. Eu peço a você que se achegue aí a sua esposa, aos seus filhos, sua esposa, porque nós vamos orar em favor da família. Se você está com problema financeiro, eu quero orar por você também. E quero dizer para você que é do teu coração. Se você discernir a voz de Deus, Deus vai te direcionar. E aquelas pessoas também que sabem discernir a voz de Deus, Deus vai direcionar essas pessoas até você para te ajudar. Não é vergonha receber ajuda na hora da necessidade. Eu sou prova disso. A firma que eu trabalhava por 30 anos, ela faliu. E assim como foi essa pandemia, de um dia para a noite eu fiquei desempregado. Eu estava lá em São Paulo trabalhando. Recebi um telefonema, a notícia que a firma aqui em Arraial do Cabo tinha fechado a Alcas. Para quem conhece. No outro dia eu já não tinha salário, como muitos. Infelizmente tem pessoas que estão arruinadas até o dia de hoje, endividadas até o dia de hoje. Infelizmente tem pessoas que perderam a vida, tem pessoas que perderam a família naquela época. Infelizmente, porque a situação no momento foi propícia para isso. Então é preciso estar firmado em Deus, para que verdadeiramente a gente consiga sair de toda e qualquer situação, por mais adversa que ela seja, porque Deus, Ele é conosco. Então creia, peça a Deus, não saia pedindo a ninguém não. Feche a porta do seu quarto, independente se você é crente ou não crente, não interessa. Deus não ouve só a crente. Às vezes Deus não ouve o crente, ouve o não crente. É a fé, é a sinceridade. Então, se você está com problema, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Ah, mas eu não tenho intimidade, eu não tenho nada a ver com Deus. Não importa, esse momento é o momento que você está precisando. Não seja egoísta, pelo menos com Deus. Ele é Pai, Ele não é Pai só de crente, Ele é Pai de todos aqueles que precisam. Foi Ele que te criou, Ele é o seu Pai, entenda isso. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, ou deita na cama, ou senta, do jeito que você quiser, e fale com Ele.
De repente ele vai até falar com você em sonho, ou você vai ouvir uma voz falando com você, dando direcionamento a você, ou ele vai usar alguém para ir até você. Creia nisso, é o momento de crer. Eu quero orar por você. Se você tem o seu estabelecimento está fechado, a preocupação, se você tem um aluguel está atrasado, não importa a sua necessidade, o seu problema, entra no teu quarto e fale com Deus. Ele é o teu Pai. Nós temos uma concepção que Deus está distante. Ele não está distante, Ele está juntinho de cada um de nós. Ele está mais perto do que você imagina. Aqueles discípulos, eles estavam lá a 5,5 km de distância da margem do rio. E de onde Jesus estava então, muito mais ainda, ou de onde Jesus estava. Mas onde Jesus estava, ele viu a aflição dos discípulos e ele veio até eles. Deus está vendo a sua aflição e ele vai vir até você. Nesse momento, você curva a sua cabeça que eu vou orar por você. E depois, quando você for dormir, aonde você quiser, de madrugada, fecha o seu quarto, ou banheiro, ou cozinha, não sei, aonde você quiser. E fale com Deus, porque Ele vai te responder. Não é porque eu estou dizendo não, porque a Bíblia diz que Ele responde. Então creia, que Ele vai te responder. Deus, eu quero entregar, Senhor Deus, em primeiro lugar, as famílias nas tuas mãos. Nesse momento, Senhor Deus, tem famílias que estão com problemas. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor venha solucionando. Que as pessoas tenham discernimento de ouvir a sua voz. Que aquelas famílias também, Senhor Deus, que estão bem, entregam nas suas mãos, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Quantas famílias estão perdendo entes queridos, que não podem nem, Senhor Deus, acompanhar. Quantas pessoas estão ficando doentes. Então todos nós precisamos nesse momento do Senhor, como sempre precisamos. Então eu entrego as famílias nas suas mãos. Entrego aquelas pessoas, Pai, que por causa desse problema, dessa dificuldade, já estão endividadas. Pessoas, Pai, que já não têm mais o dinheiro nem para pagar o aluguel, nem, talvez, nem para fazer a compra. Mas, Senhor Deus, eu entrego essas pessoas nas suas mãos. Que elas possam entender que existe um Pai nos céus, que é o Pai de todos, e tem prazer em abençoar todos. Então eu entrego, Senhor Deus, nas suas mãos. Eu entrego, Pai, os filhos, os esposos, as esposas, os comerciantes, Senhor Deus, as pessoas que trabalham no comércio, Pai, cuidando dos postos, as pessoas da saúde, da segurança, todos aqueles que saem de casa, Pai, todos os dias para trabalhar, aquelas pessoas que estão no trânsito, os caminhoneiros, os taxistas, os Ubers. Senhor Deus, que o Senhor possa proteger todos, em nome do Senhor Jesus. Receba com fé. Eu quero profetizar na sua vida que você vai receber o seu milagre. Aleluia. Assim como Jesus visitou os discípulos, Ele vai visitar você. Glória a Deus. Assim como Jesus trouxe os discípulos e colocou na margem São e Saulo, levou lá para o outro lado, foi Cafarnaum. Eu quero dizer a você que Deus vai trazer você também, vai colocar no lugar seguro e vai no futuro colocar você aonde deve, onde você precisar ser colocado. Mas é preciso que você creia. Eu louvo a Deus por sua vida, por sua família.
nós vamos cantar mais um cântico e vamos estar encerrando esse culto nesta noite. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. É a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Sei que posso te tocar. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia! Glória, glória, glória ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor. Te amamos, Pai. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia! Que você tenha uma noite de sono reparadora. Que Deus possa acampar os anjos ao teu redor. Seja feliz. Viva em paz. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.